Muito bem, pessoal. Iniciando então, comentário de fechamento. Tivemos alguns probleminhas em relação à transmissão. Pessoal que acompanha ao vivo, se puder me dar um feedback, eu agradeço. Mas, a princípio, está tudo ok agora. Só um momentinho. Ok. Legal. Então sejam todos bem-vindos. Novamente, desculpa pelo atraso. Vamos iniciar a nossa conversa. Rapidamente trago então as atualizações. Começo aqui pela movimentação da Ambev, que acionou stop na superação da máxima dos últimos dois pregões, em 19 e 14. A entrada foi em 19 com 15, então o trade foi encerrado no 0 a 0. A entrada pela FR2 que foi produzida aconteceu em MPLU3. Agora sim, pessoal, recebe, está tudo certo. Obrigado aí todo mundo que está dando feedback. Agora o pessoal participou, é porque está tudo ok mesmo. Bom, o papel que gerou a entrada para o FR2 foi MPLU3, a entrada foi em 33,86 centavos. O stop ficou em 32,12, 32,14, melhor dizendo. E o alvo nas últimas duas máximas. Esse é o trade de FR2 que toma o risco do último. Tá? Pelo método Leandro, não tivemos posições novas, apenas ajuste de stop para a mínima de hoje em BBSE3. Da mesma maneira, Sula, stop na mínima do dia, tá? E MYPK, 3 de ontem, não gerou realização parcial, segue em aberto. Diretamente indo para a movimentação de Bovespa, pregão mais estável, 0,17% de alta, 60 minutos o mercado parece formar um triângulo ascendente, enquanto não romper essa resistência, o cenário fica mais indefinido mesmo. Tá? No intraday tivemos um dia não alinhado com o nosso modelo, né? O mercado abriu em gap de baixa, formou o primeiro movimento, gerou venda, estopou essa venda e o trade acabou sendo encerrado. Depois disso não houve mais operações. Em relação ao dólar, o dólar vai fechando aí com uma leve alta 0,90 no momento, corrigindo lateralmente, demonstrando força. A superação da máxima de hoje aciona uma inside bar, aciona também um Dave Landry. Isso pode ser argumento de trade para aqueles mais ousados. No intraday, o dólar, assim como o índice, também gerou stop, né? Então é bastante difícil. O mercado abriu em gap de alta, formou aqui o primeiro movimento que não foi acionado, acabou virando setup 3, trade que deu entrada às 3 horas, 15 para as 3, e o stop vai sendo buscado aí pelo mercado, né? Quase já tocou o stop que estava aqui em 3.867 pontos e meio. Em relação ao juro, o mercado vai fechando próximo ao 0 a 0. O alvo dessa movimentação corretiva fica em 14,82. O milho contrato venceu hoje, eu acreditava que ele fechava ontem, né? Venceu hoje. Com isso, eu acabei tendo um lucro além do esperado, da posição que eu já carregava pela média móvel de 9. Quem tinha posição pela média móvel de 9 no X15 está mais satisfeito ainda, né? O mercado segue em alta e eu espero sinal nesse contrato para montar novas posições. O boi marcou um topinho no gráfico diário, sentiu novamente aí a LTB dos preços. Quem opera com média móvel de 9 tem que sair da posição, tá? Então a posição que foi feita aqui no dia 10 gera saída com algum troquinho aqui de loss, né, de 50 centavinhos de prejuízo. Eu não opero na venda do boi, espero ela virar para cima de novo para montar a posição. Tá? Legal. Em relação aos destaques, vou rapidamente então aqui para os bancos. IFNC subindo bem hoje, subindo 1,30. Itaú apresentando uma alta muito bonita, né, indo em busca do topinho anterior aqui, que é a resistência 28,75. Acima disso o mercado aciona um pivô de alta. BBDC4 também teve uma boa movimentação compradora, assim como Banco do Brasil subindo 3,60%. Tá? Banrisul, que estava atrás, também se movimentou de maneira
positiva e BVMF, que possui alguma relação com os bancos, né? As ações da própria Bovespa, tocando a máxima anterior, que é a resistência imediata. Acima disso, o mercado busca 12,05. Tá? Do ponto de vista negativo, coloco rapidamente a movimentação de Vale, que vai desenhando então aquela simetria que a gente havia colocado, de prazo mais curto, né? Para um prazo maior, essa simetria aqui é válida, não é incorreto esperar isso. Tá? Então, essa zona aqui entre 14,10 13,65 seria o objetivo na Vale 5. A BRAP 4 tem o mesmo desenho, na verdade a BRAP 4 já encontrou o objetivo pelo mesmo parâmetro. Tá? E a Vale 3 ainda tem espaço para corrigir. O setor de siderurgia, CSN, chegou a desenhar uma queda aí de quase 5%, fechou no 0 a 0, demonstrando força. O próprio Usiminas fez o mesmo movimento, né? Os Minas chegou a cair 7%. Lembra que esses papéis estão com uma volatilidade bastante alta, né? Então não se assuste com essas movimentações mais amplas. E Goal 4, assim como GGBR, né? Tiveram boa queda e acabaram recuperando. Qual 3 chamou atenção pela movimentação vendedora. Parece estar desenhando uma espécie de bandeira de baixa, né? Aqui seria o mastro, aqui a bandeira abaixo da linha de referência é venda. Tá? Ali em 14,80 nós temos a mínima do ano de 2013, que é o suporte mais próximo. Marco Polo, hoje sexto dia de queda, mercado indo em busca da mínima do mês passado, que é a mínima do ano. Tá? Ali perde na realidade esse patamar, pelo visto a figura que o mercado vai respeitando aí é o alargamento reto. MRV demonstrou bastante força dentro de uma movimentação lateral, lembra até um retângulo isso, né? E PSSA agredindo aqui o topinho anterior. Depois dessa movimentação, lembrando que a PSSA, né, parece ter completado aqui 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ou seja, estaria pronta para fazer uma nova 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Eu gosto de PSSA 3 dentro de uma leitura de ondas de Elliott. Ok? Bueno, aí o pessoal está enviando questões. Ótimo, obrigado pessoal. Antes de eu iniciar, eu preciso dar alguns recados. O primeiro recado é o seguinte: hoje o Stormer vai participar de um hangout especial com o Rafael Zimmermann da Meta Robôs. Tá? Esse hangout acontece então daqui 2 horas e 22 minutos. Tá? Às 19h45. Eu vou deixar o link, é só vocês clicarem nesse link e acessarem próximo horário que o Hangout vai estar então começando. Ok? E obviamente o próximo recado ele está alinhado com o nosso evento que vai acontecer agora dia 24, evento presencial comemorando então aí a vinda do Leandro ao Brasil e atendendo ao pedido de muitos alunos que questionavam, né, o porquê a gente não fazia mais eventos presenciais. Então, aproveitando a presença dele aqui no Brasil, faremos esse evento no dia 24, que não é só um evento para falar de trade e conjuntura econômica, mas é um clube, né, para que a gente possa trocar ideia de uma maneira bastante próxima, não só aqueles que participaram do evento conosco, mas entre si. Né? Eu tenho certeza que uma irmandade aí será formada. E comemorando isso, além da própria vinda do Leandro, a gente tem a presença do Rodrigo Constantino, né? Colunista aí da Veja, escritor de vários livros, né? Vai estar conversando então conosco, certo? O Leandro vai falar sobre investimentos no mercado global, a importância de diversificar capital. O Stormer vai falar sobre robôs, né, que está sobre IFR2, mas a gente apertou ele para ele falar sobre robô e como o robô e as operações automatizadas impactaram a vida dele nos últimos tempos. Eu vou falar sobre como os gestores de fundo controlam o risco e como eles montam operações estruturadas.
para conseguir construir então uma carteira que mitiga o risco de fato. O Biz vai falar sobre day trade, algumas considerações que muitos não comentam quando é falado esse tipo, quando é tratado o day trade, né? Todo mundo vende a história de que o day trade é a salvação, a liberdade, que é a coisa mais fácil do mundo, mas há contraponto, né? E é isso que o Biz, que opera essa abordagem já há bastante tempo, vai conversar. E no painel falando sobre política e economia, o Leandro Stormer e o Rodrigo Constantino. E depois, só Deus sabe que hora acaba, né? Aí vamos jantar, tomar um bom vinho e conversar sobre os mais diversos assuntos. Tenho certeza que vai ser muito legal. Fica aqui o convite. O link está no site, no Coverit. E quem acompanha a gravação, o link fica na descrição do vídeo. Ok? Legal. Então, recados dados, eu posso agora iniciar a interação. Começo pela solicitação do Mark, pedindo qual seria a avaliação de Petrobras. Bom, Petrobras ontem tocou o fundo anterior, que é a mínima do ano, em 7,50, deixou um candle de dúvida. Hoje superou a máxima desse candle de dúvida, acionando então um trade de retorno à média. Esse é o famoso fundo reflexo. Uma entrada aí é possível, é tecnicamente correta. Eu gosto de Petro pelo seguinte: no diário nós temos uma divergência de alta. Isso é uma divergência de alta, né? Fundos mais altos no FE de 14. No semanal nós temos divergência de alta, ok? No mensal nós temos divergência de alta. Então, Petrobras está na iminência da marcação de um fundo relevante prazo maior. Se a gente olha o gráfico de Petro 3, a gente fica com essa sensação ainda mais explícita, porque a Petro 3 não perdeu o fundo do ano, né? E também não perdeu o fundo do mês passado. Ou seja, o princípio da confirmação aí falhou. Ou seja, esse seria um indicativo de falha da continuidade da tendência vigente, pelo menos na Petro 4. Ok? Então é uma entrada válida, correta para quem obviamente opera, aceita sinais de trade contra a tendência. Tá? Há um argumentozinho aí com stop abaixo de 7,45. O Fernando e o Call pediram avaliação de Klabin. Klabin, papel rompendo o topo histórico, né? Onde a gente até colocou, deixou desenhada ali o cenário mais provável, né? Que era a busca aqui da linha de referência, o alvo daquela congestão que o mercado trabalhou entre maio e junho. O mercado rompe hoje o topo anterior, esse, apesar de ser um rompimento, não é um sinal de compra, porque é um candle fajuto, né? Ok? E a expectativa é que o mercado siga em alta. Rock and Roll coloca: Vlad, você não vê um grande pivô de baixa acionado no semanal da Petrobras, considerando os fundos de janeiro do ano e fechamento da semana passada? Rock and Roll, primeiramente, pivô de baixa é o zigue-zague que reverte a tendência de alta para baixa. Tá? No caso de Petrobras, a gente não tinha uma tendência de baixa. Uma tendência de alta para ser revertida para uma tendência de baixa. Tá? O pivô de baixa é isso aqui. Ó. Isso é um pivô de baixa. Esse primeiro zigue-zague aqui é um pivô de baixa. Tá? Nesse período, a Petro aqui trabalhou em tendência de alta, que foi revertida aqui. Certo? Então, isso é um pivô de baixa. Aqui o que nós temos é o mercado sim, né, semana passada, fechando abaixo do fundo do ano, né, do fundo em termos de fechamento. Né, fica fácil de observar isso em gráfico de linha. Ó, foi o menor fechamento do ano em gráfico semanal. Tá? Porém, é importante lembrar que a semana aqui do dia 24/8, o mercado tocou naquela zona e deixou uma sombra mais baixa. Tá? Eu não estou dizendo que a Petrobras não pode continuar caindo, não é isso. Né? A tendência é de baixa. É possível que ela continue fazendo isso. O máximo que eu estou dizendo aqui é para ligar o sinal amarelo, porque a Petro 3 não fez a mesma coisa. E isso é o princípio de confirmação da teoria de Down não sendo executado. Tá?
Então, respondendo a tua pergunta, não vejo um pivô de baixa no semanal, porque pivô de baixa é o zigue-zague que reverte a tendência de alta para baixa. Tá? Vejo compra de swing trade de curtíssimo prazo para quem opera retorno à média. Quem não opera retorno à média e segue tendência não faz nada, muito pelo contrário, espera o mercado perder o fundo, se perder o fundo, aí vai montar a trava de baixa, vai comprar put, aí vai seguir a tendência, que no diário ainda é de baixa, relembro disso. Tá? Range 13, estacionando um trade de retorno à média no semanal, esse setup funciona bem no semanal também ou só no diário? Abraço e parabéns. Obrigado, palmeirense. Bom, sim, opera muito bem, ok? Assumindo que o mercado opera em fractais, né? O sinal da semana passada, o candle da semana passada é um candle de dúvida, né? Distante da sua média, 25% de distância para uma volatilidade de 55, é uma distância grande, tá? Eu vejo o mercado recuperando nesse ponto. Percebo que é uma zona de suporte relevante, aí a faixa de 22, 21 reais e 80, né? É o topo de 2010, fundos de 2011. O mercado ali toca, supera a máxima do candle de dúvida. Isso é um sinal sim de retorno à média. Poderia comentar, por gentileza, o boi, mudança de contrato, liquidez mudou, certo? Olha, o boi acredito que não, né? O contrato operado é o V, que vence em outubro, certo? Hoje teve 300 negócios, o próximo contrato, que é o BGI X, teve 32 negócios, e o BGI Z, que é o gráfico, que é o contrato de dezembro, teve 11 negócios. Então, não, acho que você está confundindo com o milho, né? Curioso. O milho, sim. Tá, o CCMU venceu hoje, agora o contrato líquido é o X. No boi é o V, que é o mais líquido. V de outubro. Tá? Pode perceber que o U, que vence em setembro, ele nem ganhou liquidez esse mês. Né? Então a gente já está operando o V há bastante tempo. O Pacheco diz o seguinte: Vlad, como anda Marco Polo naquela visão de longo prazo? Bom, a minha posição pessoal de Marco Polo tem stop em R$0, né? Então eu sou estopado na Marco Polo se ela bater R$0, né? Aí eu perco o valor que eu tinha programado perder. Se ela virar pó, eu perco tudo aquilo que eu aceitava, né? Então eu aloquei um valor que, se ela derreter, não existir mais, se a Marco Polo deixar de existir, eu estou tranquilo, tá? Eu sigo posicionado, né? Eu montei a posição aqui. E esse foi um dos papéis que eu montei posição. Eu tenho posição em Marco Polo de prazo maior, tenho posição em Petro 3, que eu montei posição a R$8 ainda em dezembro do ano passado. Tenho posição em Itaú, que eu montei algumas semanas atrás. Tá, então estou abrindo minha carteira de longo prazo, nem sei até que ponto isso é interessante, mas ok, já que estamos falando, então vamos falar, né? Sigo comprado, sem problema nenhum, tá? Isso não quer dizer que é compra de Marco Polo no gráfico diário, por exemplo. Né? Não vejo nenhum sinal de compra no diário, apesar de ela estar tocando em uma zona de suporte. Tá? Tendência é de baixa, sim, no gráfico diário. Certo? Ambev, tem ponto contínuo? Vamos dar uma olhada na Ambev, ver se ela tem ponto contínuo. Olha, teoricamente, qual? Tem sim um ponto contínuo. Por que eu digo teoricamente? Porque o ideal é buscar pontos contínuos quando a média está subindo, como aqui, né? Como aqui seria a primeira visita, né? Como aqui, tá? Quando o mercado começa a cortar a média, é menos provável que ela segure os preços. Tá? Não quer dizer que não vá segurar, apenas é menos provável. O ideal é buscar quando a média está inclinada para cima, né? Dando uma tendência consistente, não é o caso, né? A média está virando para cima e para baixo já aqui há 4, 5 meses. É óbvio que se você programou isso num robô, comprar a superação da máxima da média, a superação da máxima do candle que bata na média móvel de 21 desde que ela esteja virada para cima, o robô estaria executando a entrada. Então depende de quais foram os parâmetros aí que você aceita para ponto contínuo. Para mim não é um ponto contínuo operável, tá? Porque a média foi cortada
muitas e muitas vezes. O Paulo diz o seguinte, Vlad, eu só vou no evento se tiver vinho Petrus. Posso te garantir que os vinhos serão de qualidade. O Leandro que vai escolher, né? O Leandro é entendedor do assunto. Poderia avaliar uma trava de alta na Petro? Então, trava de alta na Petro. Dá para montar uma trava de alta amanhã, né? Vamos achar aqui quais seriam os strikes. Olha, seria Petro J22 contra Petro J84. É uma diferença de R$ 1 aí válida. Ok? Mas me questiona amanhã, Paulo. Aí a gente observa a liquidez. Porque olha que não está muito líquida, né? Essa J22 teve só 15 negócios. Tem que ver certinho aqui, ver se está certo isso aqui. Agora, como o mercado fechou, fica difícil de tirar a prova real. Poderia avaliar a Sula 11. Claro, Sula 11 rompeu o topo histórico, temos posição aberta. Papel em tendência de alta. Tá? A gente pode até mesmo projetar toda essa amplitude aqui como objetivo de longo prazo. Alvo lá em R$ 31. Tá? Isso aqui dá para chamar de triângulo ascendente. O mercado rompeu. É um alvo válido. Seria lá em 31,86. Quem tem posição conduz, né? Conduz por uma média móvel de 9, alguma coisa, ou cada nova mínima. Vale 5, continua no ombro cabeçombro invertido? Se sim, qual seria o ponto de entrada? Diz o Ney. E tem objetivo? Bom, ainda é cedo, né, para buscar ombro cabeçombro invertido na Vale. Mas ela parece estar sim indo buscar essa simetria. Tá? E esse ombro cabeça ombro, Ney, seria acionado somente aqui acima dos R$ 16. A linha de pescoço está aqui, ó. Então ela teria que bater aqui nessa faixa, aqui nesse patamar, voltar a subir e romper a linha de pescoço. Então tá longe ainda, né? Mas é uma possibilidade. BRAP, eu acho que a simetria está mais limpa. Eu gosto mais de BRAP do que a própria Vale. Linha de pescoço bem definida, 10,70. A zona que o mercado tem que se segurar é essa faixa aqui, né? Vamos ver se o mercado faz isso. DIR 3 para swing trade, diz o CJ. DIR 3 está repicando, né, acionando aí um tipo de retorno à média de prazo maior. Perceba que no semanal finalmente o mercado marcou um fundo. Já encontrou a média móvel de 9 no semanal. Se conseguisse desvencilhar aí dos 3,70, próximo objetivo ficaria em 4,50, que é o alvo dado pelo fundo anterior, inclusive. No diário eu não vejo muito o que fazer, né? Não houve nenhum rompimento limpo aqui, claro, de ser visto. Tá, agora dá para dizer que isso aqui foi rompendo uma congestão, mas é realmente uma congestão contra a tendência mais longa, né? Isso dificulta as operações. Então não vejo nenhuma entrada muito tranquila, muito limpa nesse papel. Inês pede avaliação de Eletropaulo. Eletropaulo no diário está tocando em uma zona de resistência em 13,30. Acima disso, pode acionar uma entrada. Né? O ideal seria que a média móvel de 21, essa linha em vermelho, já estivesse virada para cima. Tá? Então, o cenário perfeito seria que os preços passassem para cima da média, coisa que está acontecendo hoje. Ficasse estilado por um tempo para que a média perdesse a memória vendedora aqui dos últimos 2 meses, para num outro momento romper a resistência e aí sim gerar uma entrada. No momento não vejo muito o que fazer. Gol 4 e Fibra, questionou Edmilson. Bom, Fibra corrigindo lateralmente, lembra uma bandeira ou uma flâmula aí, a figura que o papel está fazendo, né? Certo? Uma flâmula. Então fica atento aí em qualquer candle de ignição que ela apresente. Caso isso aconteça, o alvo desse rompimento fica lá em R$ 68,40. Lembrando que Fibra, que vinha dentro de um canal de alta de longo prazo,
rompeu a linha de referência, abre espaço agora para buscar a linha de referência do próximo canal, que é um canal de mais amplo ainda, né? Lá. Ficaria por aqui o alvo. Ok. Um papel muito interessante para se monitorar, para swing trade principalmente. E Gol 4, né? Faltou falar da Gol 4. Gol 4 no diário, tinha acionado alguns dias atrás aqui um fundo duplo, não deu sequência a esse movimento, percebeu que o mercado voltou para dentro da congestão. Esse padrão não está invalidado, né? Ele fica invalidado somente abaixo de 3,80, mas já começa a deixar a situação aí desconfortável. Tá? Fica marcada a resistência em 4,90, acima disso o mercado retoma a simetria que a gente havia desenhado quando o mercado rompeu o fundo duplo. No momento eu não vejo muito o que se fazer. O Marcos questionou sobre Usiminas, se gerou venda. O problema aqui da Usiminas é até que tem aluguel, né? Tem aí em torno de umas 15 mil ações para aluguel. Não é muita coisa, né? Lembrando que a Usiminas está cotada a R$4 praticamente. Então não tem nem 100 mil reais disponível de aluguel. Teria gerado uma venda ontem, pela abordagem do fechou fora, fechou dentro. Não gerou exatamente pelo modelo que a gente segue de maneira sistemática aqui no comentário de fechamento. Tá? Mas seria uma venda que, se já não tivesse dado a realização parcial, já estaria incomodando, né? Porque o mercado hoje vai deixando um candle comprador. Eu não gostaria de estar vendido em Usiminas. Tá? Então fico atento em Usiminas, que tem uma simetria aberta bem interessante. O Throwback e o Marcelo questionam sobre RADL3. Rompeu os 40.10. Rompeu ontem, na realidade, mas com candle estranho. Hoje, nem bola para o tipo de candle de ontem, né? Foi embora, chegou a subir quase 4%, para uma volatilidade de 35%, isso é bastante. O mercado vai em busca agora dos 44,3%. Aquele 44,30 centavos. Aquele seria o alvo do papel, tecnicamente falando. Mas não vejo uma entrada agora, tá? A entrada seria ontem, mas ontem não era um sinal convincente. CSN pode gerar compra acima de 5,40? Olha, 5,40 é a máxima do candle de ontem. Isso gera compra sim. Por quê? Porque é o stop dos vendidos. Todo mundo que vendeu ontem vai ser estopado. Então fiquem atentos nesse rompimento ou na violação aqui da máxima de ontem, tanto na CSN quanto na Usiminas. Tá? Eu gosto desse tipo de entrada, pegar no contrapé, né? O player que apostou numa direção muito limpa. E era um sinal muito bonito, né? E quando é muito bonito, a gente sabe que tem coisa muito bonita costuma falhar, né? O Alírio Neto questiona sobre o e-mail, meu e-mail, né? Que ele não está conseguindo acessar o material do curso. Bom, deixa eu te mostrar aqui o caminho. Deixa eu ver se eu tenho aberto ou eu vou ter que abrir agora. Muita gente não sabe, né? Mas os nossos treinamentos que estão disponíveis no site, eles possuem uma inteligência para que você possa interagir conosco, para que você possa enviar suas perguntas, interagir não só com os instrutores, mas também com os outros participantes, né? Que também fizeram o curso. Isso torna o aprendizado muito mais efetivo, tá? E ali, no caso do método Leão de Day Trade, a gente disponibiliza os materiais relativos ao curso, tá?
por exemplo, os resultados das operações que foram efetuadas, que são efetuadas diariamente. Tá? Então, por exemplo, aqui o campo para o treinamento, né? Aqui a aula 1, a aula 2 eu tenho aqui no lado. Melhor dizendo, tenho as questões, né, para responder, para averiguar se eu estou apto para operar no mercado. Tá? Aqui então aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e aqui nos materiais para download você consegue baixar a apostila do curso, slides, planilhas específicas, né? E aqui as operações que foram executadas, tanto no índice quanto no dólar, obviamente que essas operações aqui relativas ao mês de agosto. Então aqui os trades do dólar, por exemplo, todos detalhados, bonitinho, ok? Aqui os trades do índice. Então tudo isso você encontra ali nos nossos treinamentos. Aqui em discussões, o pessoal ainda não criou o hábito, né, de enviar perguntas, interagir. O pessoal me manda muita questão por e-mail, né? Então o ideal é que venha aqui e faça uma pergunta por aqui, porque a sua pergunta pode servir para outros amigos. Por exemplo, aqui o Clauber, né, questionou lá sobre uma estratégia específica. Então isso aqui com as pessoas interagindo vai formar um conteúdo muito vasto para ser digerido aí no futuro. Okay? Então é isso. Então, Alírio, se você não tem acesso a esse campo, provavelmente é porque você fez o curso antigo, né, no modelo antigo. Tá? Aí você pode me mandar e-mail, fabio@leandrostormer, para que eu possa te enviar. Ok, então Petrobras, Roberto questionou. Roberto, a gente já falou sobre ela, Roberto, volta o tempo ali que você consegue observar a avaliação que foi feita por ela, foi bem no comecinho. E para fechar, a gente avalia aqui a solicitação do Cleimo Lúcio, é isso? Clelmo Lúcio. Então, o Brasil Foods é a solicitação dele. O Brasil Foods tem uma resistência bem marcada aqui em dois pontos diferentes do tempo, né, no mesmo valor, em R$ 70,20. Acima disso, aciona uma compra pelo setup 1, setup de rompimento clássico. Tá? É um papel que, em gráfico semanal, por exemplo, já tem entrada setada há semanas, né? Há várias semanas. Aqui, desde da última semana do mês de julho. Tem um triângulo ascendente acionado. O mercado voltou, fez o pullback, voltou para testar como suporte e agora deve seguir a tendência. Pelo menos esse é o fluxo que veio sendo desenhado aí nos últimos períodos. Então, acima de 72,20 no diário, para quem não tem posição aberta, pode ser um sinal de entrada. Legal. Então, assim eu me despeço. Deixo um abraço a todos. Espero que o chat tenha sido útil. Quem viu pelo YouTube, se puder avaliar com likes, a gente agradece. Um abraço a todos. Até amanhã.